Graça e paz, meu amado e minha amada, povo adquirido por Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedace todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires nu, o cubras, e não te escondas da sua carne? Meus amados, chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Que o homem um dia aflige a sua alma? Meu amado, é importante ressaltar que essas palavras foram passadas por Deus ao profeta Isaías mais de 700 anos antes da vinda de Jesus. O que isso significa? Primeiro, não foi a graça que aboliu o jejum e o judaísmo. Foi o próprio Deus. Deus nunca se agradou de sacrifícios pessoais e nunca aceitou o jejum. Está claro no versículo, no trecho que eu li para vocês, meus amados. Existem pessoas que atribuem a Jesus um papel de amor e a Deus um papel de ditador. Não é assim. Deus é Jesus e Jesus é Deus. E o seu amor se manifesta desde a criação do mundo. O homem que se rebelou contra as ordens que Deus estabeleceu para nos proteger, e o homem criou práticas derivadas das leis de Deus, mas de sua própria interpretação e interesse. Existem pessoas que dizem que o jejum é do cristianismo, assim como o batismo nas águas. Porque Jesus jejuava. Meus amados, vamos entender uma coisa. Jesus veio cumprir a lei. E Jesus já era judeu. No entanto, Jesus sempre jejuou das coisas erradas do mundo, como Deus manifestou ao profeta Isaías. Meus amados, existem pessoas que jejuam enquanto estão fazendo fofoca do irmão que não jejua. Se você jejua de alimentos, meu irmão, então por que você não dá o alimento que você não consumiu para algum necessitado? Assim você terá algum proveito do teu jejum. Aliás, o único proveito, ajudando ao próximo. Mas na prática, quem faz isso? No livro de Hebreus, capítulo 6, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Meus amados, Pedro, o apóstolo Pedro, pregava a circuncisão, que é a lei dos judeus. Mas o apóstolo Paulo foi separado para pregar a graça a nós, gentios, sem judaísmo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, diz assim: porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Está falando Jesus do apóstolo Paulo. Depois no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim:
Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, a doutrina da graça foi separada por Deus para ser pregada pelo apóstolo Paulo até mesmo aos judeus. Outra coisa, meus amados, Paulo recebeu a graça direto de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Ele recebeu a doutrina da graça direto de Jesus, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Uma vez uma pessoa falou para mim: eu sigo a Jesus, eu não sigo a Paulo. Isso é um grande equívoco. Porque Paulo foi separado por Jesus para pregar o nosso evangelho. Meus amados, vigília, subida aos montes e outros sacrifícios pessoais não agradam a Deus. Nem mesmo vindo dos judeus. Ele não aceita que façamos a obra para depois atribuirmos a glória para nós, já que é Ele que faz tudo. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus não divide a glória dele, meu amado, com ninguém. E Deus não quer nosso sacrifício, Ele quer que nós o conheçamos mais dia após dia. Você quer ver? Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Deus diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus quer misericórdia. Deus quer que nós o conheçamos. Deus não quer sacrifício do homem. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 8, diz assim: como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Glórias a Deus. O verdadeiro cristianismo, meu amado, é vivido pela graça de Jesus. Romanos 4, versículo 16 diz assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Meus amados, e aí? Você vai continuar fazendo jejum de alimentos ou vai fazer o jejum que Deus sugeriu? Batismo nas águas, vigília, subida aos montes. Precisa subir ao monte para falar com Jesus, meu amado? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículos 6, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meu amado, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você precisa subir monte para falar com Deus. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14, diz assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Isso aí estavam perguntando a Jesus. E Jesus disse-lhes: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Meus amados, Deus está contigo? Você está com Jesus? Você não precisa jejuar. Meus amados, vivamos a graça do Senhor. Deixemos o judaísmo para trás. Fique na graça e na paz do Senhor.